E eu queria aproveitar para dar uma breve palavra a vocês, dizendo que foi necessário esse julgamento. Hoje nós fizemos um julgamento e talvez a gente não tenha a dimensão, a ideia, por que foi preciso um julgamento. A palavra de Deus fala que Deus abomina o pecado. E a palavra de Deus diz que Ele não tem o culpado por inocente. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e por isso todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, como é que um Deus justo, um Deus que abomina pecados, que não tem o culpado por inocente, que diz na sua palavra, a alma que pecar, essa morrerá. Como é que um Deus justo pode perdoar pecados? Como é que um Deus justo poderia nos salvar se nós somos tão pecadores? Era necessário um sacrifício. Era necessário, e por muito tempo esse sacrifício se deu de uma forma simbólica, através de um animal, através de um cordeiro. Mas era necessário que alguém morresse. E a única forma de resolver esse problema, um problema jurídico, é que o próprio Deus se oferece para morrer por nós. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele se entrega e Ele morre por nós. Essa história começa no ano de 1440 a.C., quando o povo hebreu era escravo no Egito. Depois de Deus levantar uma nação através de Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e através de seus 12 filhos, um deles, José, é levado ao Egito. E toda a nação então desce ao Egito porque houve fome na terra. Nesses dias, Faraó já é morto, esse povo então se torna escravo no Egito por 400 anos. E depois de 400 anos de escravidão no Egito, chega o tempo em que Deus, pelos seus decretos, libertaria aquele povo da escravidão do Egito. E a forma que Deus escolheu de libertar aquele povo foi enviando 10 pragas, foi manifestando o seu poder e a sua glória. Ele liberava as pragas e ele endurecia o coração do faraó, para que todos vissem o seu poder. Então, a última das pragas, Deus estabeleceu a morte dos primogênitos. Mas havia uma forma daquele anjo destruidor não entrar e não matar os hebreus. O Senhor disse para aquelas famílias dos hebreus, tomem um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, imolem esse cordeiro, derrame o seu sangue numa bacia, tomem uma esponja e passem no madeiro horizontal chamado ombreira e no madeiro vertical chamado verga. E quando o anjo destruidor passar pelo Egito, vendo sangue na porta, ele passará por cima, ele não entrará na casa dos hebreus. E aí estava instituída a primeira Páscoa, o cordeiro pascal que derramou o seu sangue para que o anjo da morte não entrasse naqueles lares e não matasse o primogênito dos hebreus. Ali eles estavam recebendo a libertação da escravidão. Aquele sangue daquele cordeiro os estava libertando de uma escravidão física, uma escravidão visível. O Senhor estabeleceu isso como um estatuto perpétuo para que eles celebrassem sempre, se recordando daquilo que Deus havia feito. Mas a história conta que eles celebraram apenas 2 vezes enquanto eles estiveram peregrinando pelo deserto durante 40 anos. Depois, nos dias dos reis, somente 2 reis piedosos, Josias e Ezequias, celebraram a Páscoa. Eles foram levados em cativeiro para a Babilônia e quando eles voltaram, nos dias de Esdras e Neemias, se restituiu a Páscoa. Eles voltaram a celebrar a Páscoa. No período entre um testamento e outro, que nós chamamos de período intertestamentário, eles voltaram a celebrar a Páscoa com toda a força. E nos dias de Jesus, eles celebravam a Páscoa todos os anos. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos 3 vezes, 3 anos, dentre tantas outras vezes que Jesus celebrou a Páscoa. Mas foi na última Páscoa que Jesus ressignificou o verdadeiro sentido da Páscoa. Existem alguns sinais no Antigo Testamento que identificavam o povo de Deus. Um dos sinais era a circuncisão, que no Novo Testamento vai ser ressignificada através do batismo. Um outro sinal era o sábado, que no Novo Testamento vai ser ressignificado no domingo.
E o outro sinal era a Páscoa, que no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, vai ser ressignificada através da ceia. Eles se reuniram como sempre faziam, para comer, para beber juntos, para celebrar a Páscoa juntos. Mas naquele dia foi especial, porque naquele dia a palavra de Deus fala que Jesus tomou o pão e tomou o cálice. Ele ressignificou aqueles elementos. Ele disse: este pão, ele representa o meu corpo, e este cálice, ele representa o meu sangue. Então ele disse: não façam mais a Páscoa como um memorial, mas celebrem agora a ceia como um memorial da minha morte. Nós celebramos a morte de Jesus não como um ritual fúnebre, nós celebramos a morte de Jesus como a nossa vitória. Nós celebramos a morte de Jesus porque foi graças a esse Deus que se colocou no nosso lugar. Ele tomou o cálice da ira de Deus sobre si. Quando no Getsemane ele ora, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Naquela cruz, Jesus sorveu o cálice da ira de Deus. Aquele que nunca conheceu o pecado se fez pecado por mim e por você. Nós que deveríamos morrer naquela cruz, ele assume o ônus, ele paga a conta, ele morre por mim e por você. Naquela cruz ele deu a vida dele. Por isso foi necessário, quando você viu hoje neste julgamento, uma corte se levantar e dizer: nós te condenamos. Era necessário que ele fosse condenado à morte, e morte de cruz. E a palavra de Deus fala então para nós que haja em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não lançou mão da sua condição de Deus. Antes, a Bíblia fala, ele se fez servo. Ele tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, ele se humilhou até a mais baixa humilhação que um ser humano podia se humilhar. A morte de cruz era a morte mais humilhante que o Império Romano naqueles dias podia oferecer a alguém. E ele morreu, morte de cruz. Mas o Senhor, ao terceiro dia, mostrando que aceitou o sacrifício, mostrando a toda a humanidade que aquele sacrifício não era um sacrifício como os outros, não era um sacrifício animal, não era o sacrifício de um mero cordeiro, mas era um sacrifício completo e perfeito. E como prova disso, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A nossa esperança, que talvez foi para dentro daquele túmulo com ele, ao terceiro dia a nossa esperança sai daquele túmulo com ele. A pedra se abre de dentro para fora e Jesus Cristo ressuscita em glória. Jesus Cristo ressuscita agora para reinar. Desde o céu ele reina sobre a sua igreja, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. A esse Jesus que se humilhou, a esse Jesus o Senhor o exaltou e deu a ele um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho, daqueles que estão no céu, anjos, aqueles que já morreram, aqueles que já estão na glória, todos os joelhos se dobram. E a Bíblia fala daqueles que estão na terra e até daqueles que estão debaixo da terra. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você que está aqui nesta manhã nunca tenha confessado Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Talvez você ainda não o tenha recebido como Salvador da sua vida. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que assim como no céu todo joelho se dobra e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, na terra também todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, até mesmo aqueles que o transpassaram.
Portanto, nesta manhã é uma manhã de vitória, é uma manhã de alegria, é uma manhã de festa, porque o Senhor ressuscitou, a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, a pedra se abriu. Se você for, seja onde for, se você vai em muitas religiões, você busca o memorial dos seus líderes, lá você o encontra. Mas se você for em Jerusalém, você pode revirar Jerusalém. Os arqueólogos reviram Jerusalém há mais de 2000 anos e o corpo de Jesus não está lá, porque ele ressuscitou e ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Louvado seja o seu nome, aleluia!